Inteligência artificial. Sim, eu sei, você já não aguenta mais ouvir essas palavras. E você realmente tem razão, até porque nos últimos meses, e quase alguns anos já, só tem se falado nisso. De como as inteligências artificiais são incríveis, também de como ela é uma nova tecnologia disruptiva que vai revolucionar toda a nossa sociedade, com ganhos incríveis de produtividade, de como essa ferramenta vai ajudar os seres humanos de formas nunca antes vistas. Bom, tudo isso parece incrível e fascinante, mas por algum motivo, muitas pessoas têm medo e receio dessa nova tecnologia. Não só pessoas comuns como eu e você, mas também grandes empresários e pensadores como Elon Musk, Stephen Hawking, entre outros. Mas será que esse medo é justificável? Será que isso não passa de um alarmismo desnecessário e uma certa ignorância das pessoas sobre esse tema? Ou será que realmente as inteligências artificiais têm a real capacidade de causar uma distopia no mundo, onde os seres humanos serão eliminados ou escravos dessa tecnologia? Tá, mas calma. Antes de responder a pergunta central do vídeo, vamos entender o que é uma inteligência artificial, afinal de contas. Bom, sem me alongar muito no vídeo, e de forma um pouco mais grosseira, inteligências artificiais são tecnologias que, digamos, tentam simular a inteligência humana para tomar decisões de forma autônoma, baseada em padrões, onde possuem enormes bancos de dados. Bom, outra definição é que inteligências artificiais são basicamente a área da ciência que tenta tornar máquinas inteligentes. E isso é feito com diversas tecnologias empregadas, com o uso de machine learning, deep learning, redes neurais, computação cognitiva e várias outras tecnologias. Mas isso só foi possível com os avanços na computação, com Big Datas, computação em nuvem e melhorando modelos de dados. E unificando essas várias tecnologias, as IAs permitem que sistemas tomem decisões de formas independentes, o que multiplica a capacidade racional do ser humano e auxilia em diversas tarefas. Para muitos especialistas, essa é a quarta revolução industrial, que vai mudar de muitas formas o modo como as pessoas e as empresas vão se relacionar com essa nova tecnologia e empregar nos negócios. Tá, mas onde a inteligência artificial está sendo usada atualmente? E quais são as tecnologias que temos hoje e quais serão as do futuro sobre as IAs? Bom, hoje em dia, mesmo com pouco tempo da popularização das IAs, elas estão presentes quase que o tempo todo junto de você, sendo utilizadas desde diversos aplicativos no seu celular ou até em buscadores como o Google para otimizar as buscas, e também em vários outros sites como Netflix para recomendações personalizadas, na Amazon para identificar o comportamento do consumo dos clientes, em redes sociais como Facebook para inibir conteúdos impróprios e também anúncios, no seu antivírus para detecção de ameaças e segurança. Praticamente o seu smartphone está lotado de inteligência artificial e outras tecnologias similares, mas também é utilizado em outros setores como de carros autônomos, assistentes virtuais, produção industrial, área médica, direito e diversos outros setores. Tá, mas essas grandes empresas de tecnologia ou Big Tech, nós já sabemos que todas elas têm algum nível de IA em seus serviços. Mas o que acabou popularizando e alertando as pessoas sobre a inteligência artificial foi o temido ChatGPT, da OpenAI. Também os aplicativos e sites que fazem artes baseados apenas em comandos, como Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E e vários outros. Isso acabou sendo o estopim para alertar e preocupar muitas pessoas, mas por um outro lado, auxilia e ajuda no ganho de produtividade. Tá, mas essas são mais ou menos as tecnologias atuais, utilizando inteligência artificial. Mas e no futuro? O que tem de acontecer com essa tecnologia? O futuro das IAs ainda é meio nebuloso, pois com toda essa preocupação geral, tanto das pessoas quanto dos governos e outras instituições, faz com que essa tecnologia talvez seja regulada e limitada no futuro. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando uma nova tecnologia surge e que efetivamente melhora a vida e a produtividade das pessoas, é praticamente impossível voltar atrás. Mas pensando no futuro, podemos esperar que todas essas tecnologias já existentes irão evoluir ainda mais, com algoritmos cada vez mais otimizados e com erros mínimos, pois uma característica das IAs é justamente o aprendizado de máquina, ir melhorando conforme for tendo mais testes e dados. E com isso, o ChatGPT, por exemplo, já está na sua quarta versão, onde foi melhorado em tudo, desde a precisão nas respostas, em memória e armazenamento, na variação de idiomas e etc. Mas o ChatGPT, ele é muito legal e tal, mas ele é apenas um chatbot inteligente. Existem ainda muitas outras coisas incríveis que podem ser feitas com a tecnologia da inteligência artificial.
Vamos começar de leve. Vamos falar sobre o mundo do entretenimento primeiro. Por exemplo, nesse setor, as IAs vão causar uma revolução. De certo modo, atualmente já está sendo utilizado bastante IA na produção de filmes e séries, seja com roteiros ou até com efeitos especiais. Mas a tendência parece ser ainda maior, pois com técnicas como deepfake, você pode ressuscitar atores que já morreram ou rejuvenescer atores que já não estão mais no seu auge. Mas como o futuro e a tecnologia não param, será possível criar pessoas que não existem para atuar em filmes e séries, ou até mesmo criar filmes inteiros, só com cenários e pessoas totalmente criados por inteligência artificial, de forma muito mais prática, rápida e barata. Pois atualmente, além de criar textos e imagens, já é possível criar vídeos com as IAs. Então, no futuro, isso pode até ser o padrão da indústria, dentro e fora de Hollywood. Bom, além de Hollywood, as animações também já estão experimentando o uso das IAs. Até um anime curto já foi produzido com auxílio da inteligência artificial. E no futuro será usado ainda mais, como em auxílio ou com produções apenas feitas com IA, já que há uma certa escassez de animadores e desenhistas nesse setor. E na indústria dos jogos, não fica atrás. Bom, os jogos sempre tiveram inteligência artificiais em seus NPCs, digamos assim. Mas agora, com essas novas técnicas de IA, os NPCs podem ter não só falas scriptadas e genéricas, mas também ter preferências, personalidade, gostos. Eles podem se tornar realmente personagens únicos. Mas não só isso, será possível também criar jogos de forma muito mais fácil, usando programas e engines com as IAs, que conseguirão criar cenários, personagens e histórias apenas com comandos, tornando cada vez mais democrático e fácil o desenvolvimento de games. Bom, mas saindo um pouco do mundo do entretenimento e falando sobre relacionamento, como as IAs elas estarão presentes quase que o tempo inteiro com você no futuro, seja como uma ferramenta para te auxiliar no seu trabalho, ou até mesmo apenas para ter uma conversa amigável, isso vai acabar tendo um impacto bem grande nas relações humanas, onde assistentes virtuais estarão cada vez mais especializados e presentes na rotina. Mas um outro aspecto também sobre isso serão os assistentes virtuais para namoro controlado por IA. Sim, isso já existe, como por exemplo o aplicativo chamado Réplica, que faz uma simulação de uma amiga ou namorada virtual. E provavelmente isso só vai se intensificar no futuro. Outro aspecto muito importante é a questão do trabalho, dos negócios e empresarial. Nesse setor, as IAs também irão causar uma certa revolução. Pelo motivo óbvio, inteligências artificiais têm a capacidade de substituir todos aqueles trabalhos e serviços repetitivos que podem ser feitos por IAs, como por exemplo, área industrial, construção civil, linha de produção, serviço de atendimento principalmente virtual, área da computação, como programação e etc. Bom, tudo aquilo que tem uma certa automação, uma inteligência artificial mais especializada pode fazer. Mas nem tudo vai ser substituído. Na verdade, com a utilização das IAs, as pessoas e as empresas vão se tornar cada vez mais produtivas, onde mais de 80% das grandes empresas já estarão investindo em inteligência artificial. E estima que terá um aumento de 40% de produtividade até 2030. E com mais produtividade, maior será a riqueza. Mas o Brasil talvez sofra um pouco com essa nova indústria 4.0, pois produtividade sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles. Bom, e com as IAs melhorando cada vez mais, talvez no futuro, além de inteligências artificiais conseguirem fazer toda a parte de gestão de recursos e finanças de uma empresa, não seria nada absurdo pensar que no futuro as IAs poderiam gerenciar também todo um negócio, toda a cadeia de produção de uma empresa estar sob total gerência de uma IA, onde ela contrataria e demitiria os funcionários, controlaria gastos de despesas, ofereceria os produtos e serviços. Você já imaginou viver em um mundo onde o seu chefe seria uma inteligência artificial? Bom, eu poderia ficar horas e horas aqui falando de todos os setores que vão sofrer uma revolução por causa da inteligência artificial. Citando alguns setores mais por cima, são a área médica, a área militar, do direito, realidade virtual, de serviços, principalmente os virtuais, e vários outros setores. Tá, mas chega de enrolar e vamos para a dúvida central do vídeo. Afinal, inteligências artificiais são realmente perigosas? Bom, para responder essa pergunta, eu quero primeiro listar os motivos pelo qual as pessoas têm medo e receio das IAs, tanto em problemas mais atuais e até problemas mais no futuro, que podem causar uma distopia no mundo. Bom, e o primeiro motivo das pessoas terem medo das inteligências artificiais é que as IAs irão tomar os empregos das pessoas.
Bom, essa eu acho que é uma justificativa mais usada e comum, tanto já nos dias de hoje, mas que vai se intensificar muito no futuro. Esse motivo é óbvio, pois quanto mais a tecnologia avança, mais trabalhos vão sendo substituídos pelas máquinas e IAs, mas o problema é que muitos pensavam que essa substituição seria apenas de trabalhos mais braçais e repetitivos, mas com ferramentas incríveis como o ChatGPT e programas de geração de imagem pelas IAs e diversas outras tecnologias que vão surgir no futuro, talvez até trabalhos mais criativos possam ser afetados também. Mas sinceramente, não tem muito por que se preocupar com isso, porque isso sempre aconteceu na história da humanidade. Sempre existiram tecnologias que substituem o trabalho humano. Isso fez com que tivéssemos mais ganhos de produtividade e mais riqueza no mundo foi gerada. E sempre que uma nova tecnologia surge, vários novos empregos aparecem também. Então, se você tem hoje o seu smartphone ou seu computador para ver esse vídeo, agradeça a evolução tecnológica. Segundo motivo é a questão da desinformação e mentiras que uma IA pode gerar. Bom, como as IAs vão recebendo toneladas de dados, elas acabam ficando vulneráveis às informações que são passadas pelos usuários. E eventualmente as IAs podem passar por um fenômeno chamado de alucinação, onde uma IA simplesmente inventa uma notícia ou informação sobre algo. Isso pode causar danos à reputação a outras pessoas. Bom, mas esse motivo eu não me preocupo tanto, para falar a verdade, porque as IAs elas vão evoluindo e aprendendo com o tempo, e esses erros tendem a ser corrigidos. Mas existe um outro aspecto que aí sim é preocupante, que são as IAs que podem ser treinadas apenas para espalhar desinformação ou cometer crimes. Bom, e esse é o terceiro motivo. Muita gente pensa que apenas as grandes empresas de tecnologia têm controle das IAs. Na verdade, qualquer pessoa pode criar sua própria inteligência artificial, sendo que já existem vários programas open source que auxiliam nesse processo. E agora pensa o seguinte, se criminosos conseguem criar uma inteligência artificial que coleta dado das pessoas e consegue de alguma forma aplicar golpes nos usuários, ou então usando deepfake para incriminar pessoas ou inimigos políticos, por exemplo, ou até mesmo alterando a voz para enganar as vítimas. Bom, vão existir muitos e muitos tipos de crimes que eu nem consigo imaginar que podem surgir no futuro com as IAs. Mas é aquilo, não podemos impedir a existência de uma nova tecnologia apenas porque algumas pessoas podem usá-las para o mal. Se fosse seguir essa lógica, carros, armas, internet nem deveriam existir. Quarto motivo. Bom, algumas outras pessoas têm o receio e o argumento de que as tecnologias da inteligência artificial irão criar grandes corporações que terão monopólio das tecnologias e de todos os outros serviços. Bom, dando um exemplo melhor, é como se grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft, Apple, Amazon, e etc., por causa das IAs, essas empresas se tornariam tão grandes e tão poderosas que elas passariam a controlar todos os serviços e produtos e teriam mais poder que governos e cidades, criando quase um mundo cyberpunk com megacorporações. Bom, eu acho essa visão muito exagerada, mas de certa forma, mesmo com ou sem IA, grandes empresas hoje de tecnologia já possuem receita e valor de mercado maior que o PIB de vários países. Então, talvez no futuro essa preocupação faça mais sentido. Quinto motivo, voltando para a questão apenas sobre as IAs, um problema que já está acontecendo hoje, mas vai acontecer muito mais no futuro, é a dependência dos seres humanos cada vez mais com a inteligência artificial. Isso, na minha visão, é um futuro inevitável. Isso se as IAs continuarem se desenvolvendo, né? Porque basta olhar hoje em dia, nós somos totalmente dependentes da tecnologia e com as IAs não vai ser diferente. Mas a questão que fica é, quais serão os efeitos dessa dependência dos seres humanos com as IAs e na tecnologia em geral? Será que ficaremos cada vez mais preguiçosos, viciados? Bom, ainda não dá para saber, mas com certeza isso vai ter consequências no futuro. Sexto motivo. Bom, não sei se você está percebendo, mas nós estamos indo em uma progressão dos problemas sobre as IAs, desde os mais atuais e, entre aspas, fáceis de resolver, até os mais futuristas e distópicos possíveis. E esse sexto motivo já entra num futuro mais distópico, onde inteligências artificiais controlarão toda a riqueza do mundo, ou pelo menos grande parte dela. Bom, lembra quando eu falei que no futuro as IAs poderiam ser o seu chefe? Agora imagine isso para todas as empresas do mundo, onde as IAs ficariam com a grande parte da riqueza e dos lucros. Bom, mas para isso acontecer, as IAs já teriam que estar com uma certa consciência e singularidade. Pois imagina, se as grandes empresas ou até governos do mundo forem gerenciadas pelas IAs. Os humanos seriam apenas meros funcionários, onde basicamente as IAs tomariam todas as decisões mais importantes da humanidade e colocariam o mundo no caminho que elas acham correto. Bom, essa é uma preocupação válida, mas bastante utópica, pelo menos por enquanto. Sétimo motivo.
Continuando a distopia, uma outra preocupação no futuro é se os humanos se tornarem obsoletos ou não conseguirem mais competir com as IAs em nenhum aspecto que seja. Bom, aqui sim já começa um futuro totalmente bizarro e distópico, onde os humanos, por causa das suas limitações biológicas, se tornariam totalmente obsoletos e inferiores às inteligências artificiais, em todos os sentidos. E isso aconteceria porque as próprias IAs iriam se atualizar e melhorar infinitamente. Nesse futuro distópico, os humanos apenas existiriam, mas já não teriam mais nenhuma relevância em nada. Ou pior ainda, as IAs poderiam nos tratar igual formigas, ou até mesmo usarem os seres humanos para um propósito específico, como no filme Matrix, onde os humanos servem apenas como bateria de energia e etc. Oitavo motivo. As inteligências artificiais controlariam o mundo inteiro e por algum motivo eliminariam ou escravizariam toda a humanidade. Bom, agora sim chegamos no motivo que todos comentam: o fim e a extinção da humanidade pelas IAs. Bom, se nós tivermos um futuro distópico onde as inteligências artificiais são autoconscientes e controlam o mundo todo em todos os sentidos, pode ser que alguma super IA tome uma decisão de simplesmente extinguir toda a humanidade. Seja lá por qual motivo ela tomou essa decisão, a humanidade teria pouquíssimo poder de reação, já que estaria completamente dominada e dependente da tecnologia. Ou até mesmo tomando outras decisões que iriam nos afetar diretamente, como por exemplo, se uma IA decidir que vai destruir a Lua. Sim, é um exemplo esdrúxulo, mas que afetaria totalmente nossas vidas. Ou se, sei lá, uma IA decidisse acabar com os mares ou as fontes de água doce. Pronto, extinção em massa na humanidade aconteceria instantaneamente. Então, basta uma IA tomar uma decisão dessa magnitude para acabar com todos os seres humanos. E é por isso que as pessoas têm tanto medo das IAs. Delas se tornarem uma tecnologia tão superior aos humanos, não poderia ser mais controlada e isso poderia causar o fim da humanidade. Bom, ainda não dá para prever exatamente como vai ser o futuro com as inteligências artificiais. Tudo ainda parece incerto. Por um lado, tem aquelas pessoas que falam que as IAs não oferecem risco nenhum, porque são apenas sistemas programados, que são bastante limitados ainda pela tecnologia, que nunca serão conscientes ou superiores aos humanos. Mas por outro lado, tem pessoas extremamente preocupadas com o futuro, e que acham que nós estamos caminhando para essa distopia de dominação das máquinas e IAs sobre os seres humanos, e que isso vai causar a nossa extinção. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente dessas duas visões. Bom, uma nova tecnologia obviamente sempre vai causar um estranhamento e receio nas pessoas, mas sempre que novas tecnologias surgem, são com o propósito de resolver problemas de forma melhor e mais rápido do que era feito anteriormente. E nós só temos nosso padrão de vida atual graças aos avanços tecnológicos e científicos que nos trouxeram até aqui, e que podem melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas. E é assim que eu enxergo as IAs. Elas são poderosas ferramentas que irão ajudar exponencialmente a produtividade e o desenvolvimento humano. Obviamente, terão consequências, como a questão do desemprego, por exemplo, mas os humanos sempre foram capazes de se adaptar a novas tecnologias. Bom, essa é a visão que eu tenho, pelo menos para os próximos 50 ou 100 anos, sobre as IAs. Mas a mais longo prazo fica difícil fazer previsões. Mas assim, um fator que pode realmente transformar o futuro é a questão se as IAs vão conseguir ter uma consciência própria e atingir a singularidade. Que, bom, se um dia isso acontecer, talvez aí sim vamos ter motivos para nos preocupar. Mas sinceramente, não tem por que ficar perdendo o sono por causa disso. Porque o que hoje nós consideramos absurdo, talvez no futuro seja normal. Uma sociedade onde humanos, robôs, IAs, ciborgues, todo tipo de vida humana e não humana, todos vivam em conjunto na sociedade. E viver em sociedade é isso, é viver sempre em conflito. Ou até mesmo, quando a espécie humana já estiver extinta daqui milhões e milhões de anos, as IAs provavelmente ainda vão estar por aí, como uma extensão dos seres humanos, representando o nosso legado para o universo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.